Fundação MS Pesquisa na Prática. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pesquisa na Prática. Hoje falaremos sobre aborto de vagens na cultura da soja. Estamos aqui na Fazenda Alegria, que é a unidade experimental da Fundação MS em Maracaju. Esse evento de aborto de vagens na cultura da soja ocorre normalmente todos os anos, com maior ou com menor intensidade. E isso tem deixado o produtor muitas vezes curioso e preocupado sobre qual o desempenho que a sua lavoura pode apresentar. Para a gente entender um pouco sobre essa questão do aborto de vagem, nós precisamos voltar e lembrar um pouquinho de como que é a fisiologia da cultura durante o seu ciclo. A soja tem o seu ciclo dividido em duas grandes etapas, que é a fase vegetativa, que é a fase inicial, desde a emergência, até o início do florescimento, e a fase reprodutiva, que começa a partir do momento que surge a primeira flor na planta de soja. E a gente precisa entender que, naturalmente, a soja ela produz muito mais flores do que ela necessita reter para transformar em vagens e assim compor a sua produção final. Então, sabe-se que em torno de 60% a 75% das flores que a planta de soja produz é abortado. Isso é uma característica muito interessante da soja, principalmente para as cultivares indeterminadas. Isso traz para ela grandes vantagens de, por exemplo, se recuperar de um estresse ocorrido nesse período entre a fase de início de florescimento, que é a fase R1, até a fase de final de florescimento, que em muitos casos, em muitos cultivares, coincide ali em R5. A gente consegue observar que muitas plantas em R5 ainda apresentam alguma quantidade de flores. Então, como a planta inicia a produção de flores na fase R1, é nesse momento que a gente começa a observar altos percentuais de aborto, principalmente de flores, até que ela atinja ali uma vagem pequena, vagem aí de 5 milímetros, isso mais ou menos a metade das vagens abortadas situam-se nessa fase, e mais ou menos 50% das outras vagens abortadas ocorrem desde o início do desenvolvimento da vagem, que a gente caracteriza como R4, até aquele momento em que se inicia o desenvolvimento da semente dentro da vagem. A partir do momento que a semente começou a se desenvolver dentro da vagem, torna-se muito mais difícil que ocorra um aborto espontâneo da planta. Esse aborto aí pode ocorrer em função de algum estresse, seja biótico ou abiótico, ou seja, alguma variação climática ou, por exemplo, um ataque de pragas ou a ocorrência de doenças. Mas, à medida que a gente se aproxima do estádio R6, que seria o completo enchimento das vagens, torna-se praticamente nulo o aborto de vagens em qualquer condição. A partir desse momento, a planta já decidiu que ela vai levar aquele número de vagens até o final e é aquele número de vagens que fará a composição da produção da planta, ou seja, da produção da lavoura. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que a gente possa observar como que é esse desenvolvimento. Então a gente tem aqui uma planta que, se a gente for caracterizar, ela está em fase de florescimento pleno, ela está em R2, presença de flores aqui nos dois últimos nós da haste principal, e a gente já pode observar que no bacheiro dessa planta a gente tem algumas vagens já iniciando, vagem aqui já com 20 milímetros mais ou menos. Então a gente percebe que a planta ela tem várias funções simultâneas e ela precisa fazer um balanço do que ela produz de fotoassimilados para poder ter fotoassimilado suficiente para encher aquelas vagens que ela decidir conduzir até o final. Em outra planta, a gente pode observar também um grande número de flores, e a gente percebe que se a planta fixasse toda essa quantidade de flores que ela produz, nós teríamos um potencial de produção muito maior. Como nós falamos, em torno de 60% a 70% das flores produzidas são abortadas até ali a formação da vagem. A gente pode perceber aqui, por exemplo, que as flores são produzidas normalmente nas axilas, nos ramos axilares, nos racimos axilares ou nos racimos terminais. Em cada racimo há uma variação de idade entre as vagens, principalmente aquelas que estão situadas na base e as vagens da extremidade. Então, provavelmente, se a diferença de idade dessa primeira vagem que está sendo formada para a vagem que vai ser formada por último for muito grande, e a gente tiver uma situação aqui no futuro como essa, onde a gente tem vagens já com granação, e no mesmo nó a gente tem vagem com granação e vagens menores, provavelmente a planta fará um aborto dessa vagem distal, porque fica incompatível para a planta manter
essa vagem praticamente com o grão cheio e continuar enchendo essas vagens menores. Então a gente pode observar que nessa planta nós temos muitas vagens nessa situação, né? As vagens proximais já com ótimo desenvolvimento, já no pleno enchimento de grãos, e vagens distais ainda no início do desenvolvimento, praticamente ainda sem ter início de desenvolvimento de grão. Então isso também já dá para a gente uma clareza de que a maioria dessas vagens aqui menores, elas serão abortadas no meio do caminho e elas não farão parte da composição da produção dessa planta. Agora nós temos que observar quais são os fatores externos, né, tanto abióticos e bióticos, que podem intensificar essa queda das vagens, né? Então alguns fatores são preponderantes, como por exemplo, intensidade luminosa, a qualidade da luz, déficit hídrico, excesso de umidade, alta densidade de plantas, porque causa sombreamento, logo afeta também a disponibilidade, né, e a qualidade de luz no dossel. Nós temos problemas de doença, algumas doenças de solo, como a antracnose, podem agravar o abortamento de vagens. Pressão de praga, principalmente percevejos. Em altas densidades populacionais, o percevejo pode picar vagens menores, né? Tanto o adulto quanto a ninfa podem picar vagens menores, levando ao aborto das vagens. E nós temos também que observar a questão de nematóides, a ocorrência de nematóides. Então é importante, quando visitar as áreas, verificar se há ou não a presença de estresse. Resumindo, o que normalmente qualquer fator que limite tanto a planta de fotoassimilados, nutriente e água é um fator que pode levar ao aborto de vagem. Então a gente tem que avaliar cada caso para identificar qual foi o fator que desencadeou, né, esse processo de, vamos dizer assim, um aborto exagerado de vagens. A gente consegue ver situações que esse aborto é mínimo e também podemos ver situações em que a gente tem um aborto intenso, tá? Aqui a gente pode observar também outra planta, né, que é aparentemente bastante saudável, com bastante vagens fixadas, mas nós conseguimos observar muitas vagens já sendo abortadas, né, vagem até no início do desenvolvimento de grãos, e algumas vagens que foram abortadas mais cedo, ainda está fixada na planta, e a gente consegue perceber que aqui já tem alguns fungos saprófitas, né, fungos que sobrevivem na matéria morta. Então a gente percebe que algumas vagens são perdidas. A gente percebe também vagens faltando uma semente, começa a amarecer, proveniente de picada de percevejo. Então a gente percebe que vários fatores podem contribuir para que isso ocorra. Em outras plantas a gente percebe que houve, né, o aborto de algumas vagens, né, está mais relacionado aqui também com o sombreamento e coincidindo com dias chuvosos e de muita nebulosidade, né, então dentro do dossel forma-se um microclima favorável, né? A planta nesse sombreamento aborta as vagens e favorece então o desenvolvimento de patógenos aqui, que acaba por selar o desligamento dessas vagens da planta. Então, pessoal, fica muito claro para a gente que uma planta de soja, ela naturalmente aborta algumas vagens, né, para poder fazer um equilíbrio fonte-dreno. Ela só mantém até o final vagens e, consequentemente, sementes suficientes para comportar todo aquele fotoassimilado que ela acumulou e está produzindo na reta final ali do enchimento de grãos. Mas nós vimos também que alguns fatores podem agravar esse problema. O ideal é que monitoremos nossas lavouras para poder identificarmos quais são os fatores que podem estar contribuindo para o incremento no aborto de vagens. Beleza? Então, até a próxima!